Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, biólogo, especialista em plantas medicinais. Estou aqui para mais um quadro, O que eu faço, Daniel? E hoje nesse quadro eu quero compartilhar com vocês o relato de uma das nossas alunas, que é a Marisa. Ela deixou um relato muito legal na nossa área de curso e falando sobre a sua experiência com as plantas medicinais e como isso foi transformador para ela. E talvez isso toque você também, isso pode ser muito importante. De repente você vai encontrar na história da Marisa um reflexo da sua própria história. Por isso compartilhar é tão importante. Vou já pedir para você que deixe um like pra gente nesse vídeo, deixa um like aí, deixa um joinha pra gente saber que essa informação chegou até você, isso pra gente é super importante. E compartilhe, tem um botão compartilhar aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas e de repente uma outra pessoa que está passando pelo mesmo problema que a Marisa, ou pelo mesmo problema que você, vai poder encontrar solução nas plantas medicinais, vai poder aprender mais sobre as plantas medicinais e assim a gente vai criando uma rede, vai criando uma grande comunidade de pessoas que são autores da própria saúde utilizando plantas medicinais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um botão inscrever, clica nesse botão inscrever, venha fazer parte dessa gigantesca comunidade de autores da própria saúde e do lado tem o sininho, clica no sininho para você receber as nossas notificações, receber informações e novidades do Autor da Própria Saúde no seu celular. E agora vamos a mais um quadro, O que eu faço, Daniel? Começando com o relato da nossa aluna Marisa. Só que hoje eu não vou responder uma simples pergunta, não é isso, hoje não, hoje quero algo mais. Hoje eu vou comentar o relato de uma aluna que foi deixada na nossa área de curso e vou dar algumas dicas para o problema que ela enfrentou. Então eu quero compartilhar a história dela com vocês e quero também comentar o problema que ela passou e como é que a gente pode ter resultados interessantes utilizando as plantas medicinais. Como é que a gente resolve isso, Daniel, com as plantas para não passar pelo que ela passou. Quem deixou esse depoimento, esse relato pra gente, foi a Marisa K. E a Marisa deixou o seguinte: vou fazer um relato aqui. Desde a adolescência, tinha fortes dores do estômago. Fazia uso constante de ranitidina por conta de uma úlcera gástrica. Há mais ou menos um ano, as dores voltaram mais intensas, acompanhada de vômitos e náuseas. Não conseguia comer nada, somente líquidos. E num exame de endoscopia foi diagnosticado um pólipo no piloro, que é a passagem do estômago para o intestino delgado, e a presença de H. pylori, que é aquela bactéria que coloniza a parede do estômago, comendo a mucosa protetora do estômago e expondo a parede do estômago para que o suco gástrico possa abrir feridas ali, certo? Então o H. pylori é uma das maiores causas de gastrite hoje e está associado com o risco aumentado de câncer no estômago, hein? Lembre-se disso. Tive que fazer uma cirurgia para a retirada desse pólipo. Hoje, graças a Deus, não tenho mais nada. Mas fico triste em saber que tudo isso foi ocasionado pelo uso de medicamentos. Se tivesse conhecimento das plantas medicinais antes, com certeza tudo isso poderia ser diferente. Mas nunca é tarde para começar. Hoje só faço uso de plantas, estou estudando e aplicando em minha vida e na vida da minha família. É um universo maravilhoso a ser explorado e os benefícios são muitos. Gratidão! Que maravilha o relato da Marisa! E o mais importante do relato da Marisa é a gente perceber como o estudo das plantas medicinais pode libertá-la. A partir de entender como as plantas funcionam, ela não precisou mais ser dependente de todos esses medicamentos que ela tinha que tomar. Ela conseguiu reverter isso e hoje ter uma vida tranquila e cuidar da própria família, simplesmente utilizando plantas medicinais. Isso é maravilhoso, isso é o resultado da gente ter conhecimento associado com atitude. Eu vou lá, estudo, aprendo, tenho um conhecimento de qualidade para guiar o meu pensamento e eu junto com a minha atitude e isso gera transformação na minha vida, tudo muda à nossa volta. Muita gente fala, mas você fala porque para você é fácil, porque isso aí nem todo mundo consegue, porque esse resultado aí não é para qualquer um, porque o meu caso é grave demais. Não é verdade, tudo isso é desculpa, tudo isso é pretexto de pessoas que não querem sair da sua zona de conforto. O seu problema não é grave demais para tratar com planta.
plantas. Nem os medicamentos que você toma não são fortes demais que as plantas não possam resolver o problema. Nem o diagnóstico do seu médico de que você não vai mais se curar, ou que o seu problema é para toda a vida, também não é motivo para você desistir de usar as plantas medicinais. Na verdade, tudo isso é só motivação para você encontrar um novo caminho, mas você precisa querer encontrar esse novo caminho, e esse querer é a atitude que a gente fala, é você querer realmente a transformação, a mudança e encontrar um caminho, o caminho que a Marisa encontrou. E com certeza, se a Marisa tivesse encontrado o autor da própria saúde algum tempo atrás, antes de todos esses problemas, ela poderia ter resolvido os problemas dela, não ter tido esse pólipo e provavelmente ter resolvido a gastrite dela com muitos outros argumentos, com muitas outras possibilidades, que não simplesmente ficar se entupindo de ranitidina e outros medicamentos químicos que trazem, vocês sabem, aquela carga enorme de efeitos colaterais que são extremamente lesivos para o nosso organismo. E aí a gente se pergunta, vale a pena ou não vale a pena? Né? Então é importante a gente sempre refletir sobre isso. Outro dia, num comentário deixado no YouTube, um farmacêutico disse, precisa tomar cuidado com as plantas porque elas também podem ser tóxicas. E eu fico pensando, né? Puxa vida, será que ele nunca leu uma bula de medicamento para achar que uma planta é tóxica tanto assim, a ponto de ser perigosa para as pessoas? Será que a batata doce é tão perigosa assim para as pessoas? Muito mais perigosa do que um medicamento químico? Será que um chá de camomila é tão perigoso assim? Um guaco é tão perigoso? Do que essas pessoas têm tanto medo, né? Do que essas pessoas com o que elas estão tão preocupadas com relação às plantas? E aí você está tranquilo em abrir um medicamento que tem 132 efeitos colaterais e achar que isso está normal, que isso é seguro, que isso é tranquilo, que você pode tomar isso? Então essa reflexão eu sempre gosto de fazer com as pessoas. Qual é o custo-benefício de você continuar usando o seu medicamento? Qual é o custo-benefício de você mudar tudo isso e começar a entender as plantas medicinais para poder fazer um uso racional, consciente, seguro, eficiente com ela? Qual é o custo-benefício disso tudo? Então, a Marisa fez com certeza essa ponderação e chegou ao veredito de que plantas medicinais são realmente o caminho para tratar a nossa vida e a nossa saúde, para a gente conquistar a saúde que a gente realmente deseja. E esse é o caminho. A gente pode ter a saúde que a gente deseja. Lógico, sempre falo para as pessoas, né? Se você estragou o seu corpo durante 20, 30, 50 anos, agora não me peça um milagre com as plantas. A gente vai melhorar a qualidade de vida, a gente vai reverter alguns problemas, a gente vai encontrar a cura para algumas coisas. Mas uma pessoa que destruiu o corpo fumando, bebendo, tomando Coca-Cola, comendo carne enlouquecidamente, comendo gordura vegetal hidrogenada, se alimentando de comida artificial, comendo porcaria na rua, sabe? E se entupindo de medicamento químico. Uma pessoa dessa não pode esperar que 2 xícaras de chá vão resolver os problemas da vida dela. Então você tem que ter a mesma paciência que você teve para destruir o seu corpo, você tem que ter para recuperar a sua saúde. Mas é possível? Claro que é. Claro que é possível. Agora, para cada um, o seu tempo. O tempo da sua atitude, o seu tempo de buscar a informação adequada. Você pode passar a vida inteira grudado na tela do YouTube, do Facebook, buscando informação para poder tratar os seus problemas de saúde. Você pode passar a vida inteira e não encontrar aquilo que você procura. Você pode passar de site em site, de porta em porta, de livro em livro, de blog em blog, procurando informação e lê uma coisa aqui, lê uma coisa ali, e tenta isso, tenta aquilo e parece que nada dá certo. Porque a maioria das pessoas faz isso. E a maioria das pessoas não tem resultado com as plantas medicinais. Agora, aquelas pessoas que se aprofundam no conhecimento sobre as plantas, buscam um conhecimento verdadeiro de qualidade, um conhecimento embasado em informação técnica, científica, que realmente garante que aquilo vai funcionar. Essas pessoas encontram um caminho para resolver os seus problemas de saúde. Mas é uma escolha sua, não é uma escolha minha. A minha escolha eu já fiz. Há quase 15 anos atrás eu escolhi só usar plantas medicinais. E é isso que eu faço. Se é possível para mim, é possível para você. Certo? Bom, mas vamos lá. Se você tem um problema parecido com o da Marisa, se você sofre de uma gastrite, de um refluxo muito forte, se você tem a bactéria H. pylori no seu estômago, o que a gente pode fazer para melhorar a sua condição e para talvez até mesmo resolver esse problema? A gastrite com certeza a gente resolve. O H. pylori ele é mais pernicioso, a gente vai melhorar e ao longo prazo a gente consegue resolver o H. pylori. Bom, vamos lá. Situação de gastrite. Você está com a gastrite atacada,
tá doendo o estômago, tudo que você come bate lá e dói, excesso de produção de suco gástrico ou falta de produção de suco gástrico, o que a gente vai fazer? Bom, gastrite é importante você entender que tem dois casos de gastrite, aquelas que são causadas pela hipercloridria, que é o excesso de suco gástrico, isso acontece. Aí perfura a parede do estômago, porque tem muito suco gástrico, é um excesso de produção de ácidos no estômago. E tem a hipocloridria, que é a falta da produção desse suco gástrico. Olha só que interessante, a falta de produção de suco gástrico. Bom, como é que a gente trata? Como é que eu descubro isso? Bom, primeiro você precisa de um exame, você precisa ter um diagnóstico de que sua gastrite é movida pelo quê? Hipocloridria ou hipercloridria? Agora, se você for no gastro, e ele for um gastro muito bom, ele vai pedir o exame para você, para verificar como anda o seu suco gástrico. Agora, se você for num médico qualquer por aí, ele não vai nem perguntar, ele vai fazer gastrite, omeprazol. Toma omeprazol, um comprimidinho aí por dia, 2 comprimidinhos por dia, vai ver que maravilha, não vai doer nunca mais. Só que o omeprazol, ele esconde o H. pylori dentro do seu estômago, porque para de doer o estômago. E o H. pylori cresce muito mais. Com o H. pylori descontrolado dentro do estômago, o seu risco de ter câncer no estômago é 240 vezes maior. E o nosso querido omeprazol, ele vai baixar a acidez do seu estômago. A única coisa que ele faz é baixar a acidez do estômago, para não doer a parede do estômago. Mas ele não cicatrizou a sua úlcera, ele não desinflamou a parede do seu estômago, ele não recuperou a mucosa do estômago, ele não combateu o H. pylori, ele não fez nada por você. Só reduziu a acidez estomacal. E com isso você ganha uma osteoporose, porque com baixo ácido no estômago você não absorve o cálcio, e você ganha uma anemia megaloblástica, que é a anemia por conta das células vermelhas do sangue faltar a vitamina B12, e elas não amadurecem, então elas não transportam oxigênio, ou você tem Alzheimer, porque também sem vitamina B12 você não vai... você falta esse nutriente no cérebro e você a longo prazo pode ter Alzheimer. Então é tudo isso e ele não está considerando tudo isso. O médico que te dá o omeprazol ele não está nem pensando em tudo isso. Ele só quer que você pare de reclamar da maldita dor do seu estômago e pare de perturbar ele dizendo que o seu estômago está doendo. Mas não está preocupado em resolver todos esses outros problemas e nem que tudo isso possa vir a acontecer com você, certo? Então, é importante você entender isso. Se você tem uma hipocloridria, que é baixa produção de ácido no estômago, provavelmente você vai estar associado isso a um refluxo. Sim, você que tem refluxo, provavelmente você tem uma hipocloridria. Por quê? Quando você, lá na saída do esôfago, né, você tem o tubo aqui do esôfago, ele vem aqui e entra no estômago. Nessa entrada do estômago, tem uma válvula que abre e fecha. E dizendo em palavras bem chulas, parece o ânus. Só que ele fica lá dentro do seu estômago, ele abre para o alimento passar e ele fecha para fazer a digestão. Beleza? Para essa válvula fechar, o seu estômago tem que estar ácido, abaixo de 2. Abaixo de 2. Aí o seu estômago fecha e você não tem refluxo. Agora, quando você toma omeprazol, o seu pH é 4. E com 4 ele não fecha. Aí você tem retorno do suco gástrico e vem até aqui na boca. E queima a parede do seu esôfago. E causa esofagite corrosiva. Então esse já é um retrato de que você pode ter uma hipocloridria. Não é porque está ácido e queimando que está na acidez correta. Certo? Então isso já é um retrato. Mas é o seu gastro que vai dizer para você se isso é ou não é hipocloridria ou hipercloridria. Se você tem uma hipocloridria, falta de ácido no estômago, você vai precisar estimular as células parietais do seu estômago a produzirem suco gástrico. Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, o gengibre estimula a produção de suco gástrico, plantas amargas como a losna, como o boldo, estimula a produção de suco gástrico, a pimenta estimula a produção de suco gástrico. Pô, mas eu já tenho gastrite, vou comer pimenta. Pois é, um pouquinho de pimenta na sua alimentação vai aumentar a irrigação sanguínea da parede do estômago e aumentando a irrigação sanguínea você estimula as células parietais e produz mais suco gástrico. Então no caso da hipocloridria, essas são soluções que você pode implementar. Existe também o caso de você pegar um copo d'água e colocar uma colher de vinagre de maçã para aumentar a acidez do estômago, estimular a produção de mais ácido, tomar o suco de limão, a famosa receita do limão para gastrite, você espreme o limão no copo e toma, para aumentar a acidez do estômago, são alternativas, tá? Agora,
Se você tem uma hipercloridria, você precisa controlar a acidez do seu estômago. Pode ser que a acidez do seu estômago esteja, o excesso de produção de suco gástrico esteja corroendo a parede do seu estômago. Aí você gera um outro problema. Você vai inflamar, vai causar feridas e tudo mais. Se o seu problema é esse, você pode utilizar o suco de batata doce com couve. Isso mesmo, é batata doce, couve, gengibre e maçã. Essas 4 plantas juntas num suco delicioso, coloca lá batata doce crua, maçã picada, uma folha de couve, uma colherada de gengibre, bate no liquidificador, coa e toma. É muito melhor que o omeprazol. E ele desinflama, cicatriza, regenera a parede do estômago e controla a produção de suco gástrico. Tudo ao mesmo tempo. Tudo que você precisa para ter um resultado eficiente na sua gastrite. Esse suco é maravilhoso, certo? Bom, você vai falar assim, Daniel, tudo bem, mas e se eu tenho H. pylori? O que eu vou fazer então com o meu H. pylori? Para o seu H. pylori, você pode utilizar plantas como o ipê roxo sensacional, ele tem uma ação muito interessante anti-H. pylori. Você pode utilizar a pariparoba, planta excepcional também para o controle da H. pylori. Essas 2 plantas juntas você pode tomar na forma de chá, preparando para cada xícara de chá. Você vai colocar meia colher de ipê roxo, meia colher de pariparoba picada. Ipê roxo bem picadinho, pariparoba bem cortadinha. Você vai pegar meia colher de um, meia colher de outro, vai fazer uma xícara de chá e vai tomar ao longo do dia. De preferência entre as refeições, porque a gente quer que esse chá pegue a parede do seu estômago livre. Se você toma isso junto com a refeição, ele pode, se o seu estômago estiver cheio, ele pode se misturar ao bolo alimentar ali e não ter a mesma eficiência. Então, para esse tratamento de H. pylori, eu sugiro que você tome o chá entre as suas refeições, podendo tomar 2 até 3 xícaras de chá por dia, e o resultado é bastante interessante no combate do H. pylori. Então você já sabe, se o seu caso é uma hipocloridria, a pimenta vai ajudar, o vinagre de maçã, o suco de limão, o gengibre, são todas plantas que vão ajudar no estímulo da produção de suco gástrico no seu estômago. Se o seu problema é hipercloridria com excesso de suco gástrico, aí você vai usar o suco de batata doce crua, maçã, couve e gengibre. Vai fazer esse suco, vai tomar também, pode tomar 1 ou 2 vezes ao dia, não tem problema nenhum, super nutritivo também, rico em vitaminas, em polifenóis, uma coisa maravilhosa esse suco. E se o seu problema é H. pylori, ipê roxo e pariparoba são 2 opções incríveis para você fazer o seu tratamento. E não ter que passar pelo que a Marisa passou com todos os problemas dela, desenvolvendo pólipos e tudo mais. Maravilha? Se você achou importante esse vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha, a gente fica super feliz com a sua generosidade. Se você acha que muitas pessoas podem ainda se valer dessas informações e seria importante que isso se espalhasse para muitos outros lugares, compartilhe esse vídeo, clica no botão compartilhar, mande para seus grupos, para suas redes, para suas comunidades, mande para suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo para se inscrever. E muito obrigado por você ter me acompanhado aqui no nosso canal Autor da Própria Saúde em mais um vídeo, O que eu faço, Daniel. E logo a gente se vê aqui. Até lá!